Olá pessoal, neste vídeo vou apresentar para vocês a estrutura básica de um texto em LaTeX. A partir de agora, você vai ser capaz de começar a escrever os textos mais simples para fazer os trabalhos de graduação usando essa ferramenta. Ok? A estrutura básica é essa aqui, de forma bem simples. Você precisa desse comando para começar, document class, opções e classe. Em opções, você vai substituir pelas opções que você escolher. Em classe, a classe que você vai utilizar para fazer o seu texto. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso já. Em seguida, você acrescenta os pacotes que serão necessários para o seu texto, que vai depender do que você deseja fazer, se você vai inserir uma equação, se você vai colocar uma figura, se você vai fazer slides, por exemplo, ou fazer algum tipo de configuração especial para o seu arquivo. E é claro que essas configurações precisam ser aprendidas, pesquisadas na internet. E aí, uma vez que você estabeleceu esses pacotes, você escreve seu documento. Tudo que você for escrever tem que estar dentro desse begin document e end document. Ou seja, você criou o que a gente chama de um ambiente documento. Então você inicia, né, begin, e quando você acaba, você finaliza, end. Então tudo tem que estar aqui dentro. Todo o seu texto, as suas figuras, os comandos, né, que inserem as figuras, os comandos que inserem equações e assim por diante, né? Se você colocar alguma coisa aqui abaixo, não vai aparecer no resultado final, ok? Então, vamos começar pela primeira coisa, né? Então, você precisa definir a classe do seu documento. E a classe do seu documento, deixei aqui de forma resumida, pode ser uma entre várias que estão colocadas aqui. Não mostrei todas, mas essas são as mais importantes. O seu documento pode ser do tipo article, ou artigo, book, né, o livro, letter, carta, né, report, de relatório, slides, por exemplo, para fazer apresentações, né, com projeção de slides. Neste curso básico, eu vou vou focar na classe artigo ou article. Não vou falar dessas outras classes, embora sejam muito parecidas e há poucas diferenças entre elas, certo? Então, você aprender essa primeira bem, você vai depois, com um pouco de pesquisa, entender as demais. As opções também são muitas, aliás, muito mais do que as classes, né? Essas opções podem depender da classe, algumas classes têm algumas opções, outras classes têm outras opções, mas algumas opções são comuns a todas essas classes, por exemplo, essas que eu coloquei, né? Então, 10pt, 11pt e 12pt é o tamanho padrão da sua fonte. Se você colocar 13pt não vai funcionar, 14, 15, e aí você pode se perguntar, mas se eu quiser uma fonte um pouco maior? Aí você vai utilizar outro comando no seu arquivo para aumentar o tamanho da fonte. Então, as fontes básicas são essas aqui, de 10 a 12. E isso está relacionado com o que eu falei num vídeo de introdução, que o LaTeX não permite que o usuário faça muitas configurações de layout, ou seja, não é muito flexível com relação a isso, embora você consiga fazer, mas você tem um pouco mais de trabalho para fazer essas configurações. Nos editores de texto do tipo Word, você consegue fazer essas coisas de forma muito fácil, o que pode ser ruim, porque aí você pode fazer um documento com um layout, né, uma apresentação feia, né? E o LaTeX te impede um pouco de ter essa liberdade de estragar o seu documento, digamos assim, né? Então, outra configuração, two-side, ele configura para que as margens do seu documento ficam de forma que você possa imprimir frente e verso, né? E você tem a margem que está mais próxima da lateral que vira a página, né? É diferente daquela que está do outro lado, certo? A4 paper
É o tamanho do papel, né, A4, né, e pode ser letter paper, mesma coisa, B5 paper, aqui não tem esse espaço, B5 paper, e aí, enfim, tem outras opções. Sobre os pacotes que você vai acrescentar, existem infinitos pacotes, né? Infinitos talvez seja exagerado, mas centenas ou talvez milhares de pacotes que você pode utilizar e alguns deles são mais importantes, né? O Fontank e o Inputank você coloca para poder escrever usando o teclado do brasileiro, né? Que tem cedilha, acento e assim por diante. Então você precisa colocar esses pacotes para decodificação do seu arquivo, né? O Graphics, que eu acho que é com X, na verdade tem dois pacotes, tem o Graphics com S e o Graphics com X. É para você inserir figuras. O AMSMF é um pacote interessante para a gente que é da área de física, né, e da área de matemática, que ele permite você escrever todo tipo de equação matemática. E o Babel é para você separar a sílaba, para o seu arquivo, o LaTeX saber separar sílabas em português, né? Então, é importante inserir esse pacote, por exemplo, né? Então, esses aqui são alguns pacotes, mas existem outros aí, eu vou falar de alguns ao longo desse curso. Então, vou começar fazendo um documento e aí eu vou mostrar você utilizando isso, né? Só uma última coisa antes de começar, a gente diz o seguinte, né? Eu vou usar esse termo durante o curso. Tudo que você escreve antes de begin document, então a gente chama de preâmbulo, né? O preâmbulo do seu documento, certo? E o seu documento em si é o que vem depois de begin document, termina quando você finaliza, end document, né? Então vou abrir o Text Studio. E vou abrir um arquivo novo, certo? Então aqui ele está sem título, eu acho que é bom já salvar, né? A gente já cria um documento e já dá um nome para ele. Vou chamar ele de meu primeiro arquivo LaTeX. Ou nome comprido, mas só para ilustrar. Veja, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é o seguinte: não fique copiando todos os comandos, porque assim você não vai aprender a utilizar o LaTeX. É importante que você decore alguns com o uso. Então, no começo é um pouco difícil isso, mas depois que você começa a decorar alguns comandos, você vai escrever mais rápido. E se você ficar só copiando e colando, você nunca vai aprender esses comandos, né? Então é importante você fazer isso. Então eu vou fazer, eu também não sei tudo de cabeça, mas a maioria desses comandos eu lembro, né? Veja que o TextStudio ele vai preenchendo algumas coisas para você, ele te ajuda um pouco, né? Eu acho que se você apertar, não lembro se é Enter, isso, Enter. Se você dá Enter, ele completa para você. Mas no começo talvez seja melhor você até ver o que está sugerindo para você, mas escreva. Deixa eu apagar e começar de novo. Document class, né? E aí eu vou colocar papel A4 e vou colocar uma fonte 12, né? Essas duas configurações. Tudo separado por vírgula. Se você quiser colocar alguma outra coisa, por exemplo, two side, né? Aquela coisa de frente e verso, né? Aí você separa por vírgula. Mas aqui eu não vou colocar isso não. E aí você coloca a classe do seu artigo. Então, article. Veja, ó, isso aqui tem que ser exatamente dessa forma. Você não pode colocar, por exemplo, document class com D maiúsculo, vai dar problema. Letra maiúscula e letra minúscula faz diferença nos comandos de LaTeX. Você não pode colocar espaçamentos né, desnecessários, isso também vai dar problema. Então, aqui é sem espaçamento. Está vendo que nas opções a gente tem um colchete, enquanto que na definição da classe é chaves, né? Então, se abriu com colchete, tem que ser colchete, tem que fechar com colchete. Abriu com chave, aqui nesse caso tem que ser chave, fechou com chave. Abriu, fechou, sempre, né? Para todos os comandos que tiver em LaTeX. Então, definir esse aqui.
Aí eu vou colocar 2 pacotes, né? Bom, basicamente o seu programa você pode fazer só isso aqui, ó, a document class, e aí você abre o seu documento, begin document, lembra que tudo que começa com begin, né, que ele já completa para você, quando dá enter, ele faz esse serviço para você, né, ele cria. E aqui é o conteúdo, que vai ser o seu texto. Então escreva o seu texto aqui, né? E aí, se você compilar isso aqui, então eu vou clicar no botão de compilar e já mostrar, porque assim ele já faz isso. Como eu já salvei, né? Se eu não tiver salvado, ele ia pedir para salvar. E aí pronto, ele fez um primeiro documento. O seu documento é escreva o seu texto aqui, não tem mais nada, né? Se quiser ver como que ele fica, porque aqui é uma pré-visualização, né? Mas o arquivo foi criado na pasta onde eu salvei o arquivo. Ó, meu primeiro arquivo LaTeX e o arquivo em PDF. Se você quiser abrir, ele mostra aqui. Não deixe o PDF aberto, porque ele pode não aceitar, ele não vai conseguir fazer novas alterações, porque o seu arquivo está aberto, ele não consegue salvar em cima, né? Agora, aqui não tem problema. Bom, então esse digamos, a estrutura mais simples. Mas aí eu vou acrescentar uns pacotes que eu recomendo que vocês coloquem em todos os seus textos, né? Então, para começar, o input-enc, para a questão dos acentos, né? Então, latim1 input-enc, o pacote se chama input-enc e latim1 é a opção desse pacote para usar os caracteres latinos, né? Cedilha, coisas assim, acentos e assim por diante. E aí um outro pacote no mesmo sentido para complementar esse aqui é o pacote Fontaine, que aí a configuração dele é T1 Fontaine, certo? Então, acrescentou alguma coisa, compila para ter certeza. Ó, o processo saiu normalmente, não deu erro. Se você escrever alguma coisa errada, vamos cometer um erro aqui. Coloquei o Fontaine com M. O que vai acontecer? Veja, ó, ele dá um erro, ó, e ele avisa para você. Ele mostra linha 5, Fontaine não encontrado, not found, né? Então, é porque tem um erro aqui. Então, deu um erro, procura descobrir o que está acontecendo. Se você não conseguir descobrir o erro pela mensagem de erro, tenta jogar esse erro na internet, né? Copia esse trecho aqui, joga lá no Google e pode ser que você encontre, escreva LaTeX, né, para ajudar e coloque isso aqui. E pode ser que alguém tenha tido o mesmo problema e aí ele descreva isso para você, certo? O outro pacote que eu acho importante você colocar em todos os seus arquivos é o Babel. E aí o Babel, bom, o pacote é esse aqui, só que aí você precisa dizer que você está usando a língua portuguesa, né? Parece que eu escrevi errado aqui, mas na verdade é assim mesmo, é português. Se não funcionar, você troca e coloca Brazilian. Pode ser que os dois funcionem, mas já aconteceu de, dependendo, olha, o Brazilian aqui não funcionou, né? Vamos testar de novo. Não, deu certo sim. Eu acho que ele não tinha funcionado na outra vez, ó. Porque na português não funcionou. E o português funciona, eu acho que no Linux ele funciona. Aqui tá tudo certo. Não entendi então por que ele deu o erro na hora que eu troquei, né? Mas o Brazilian ok, né? Ele deu erro na hora que eu troquei porque ele cria arquivos e quando você compila uma vez, ele cria um arquivo, na segunda vez que ele compila, ele utiliza o resultado da última vez. E aí deu um conflito, porque tinha português e depois eu coloquei Brasília. Então, provavelmente é isso que aconteceu. Colocando esses 3 pacotes, você consegue escrever seu texto com acento, e aí, se no final de uma linha, né, a palavra é muito comprida, ele precisa quebrar essa palavra, né, separar a sílaba, ele vai separar a sílaba corretamente, com algumas exceções aí de algumas palavras que o pacote não conhece, certo? Mas geralmente ele faz isso certo. Bom, aí você tem o seu documento principal, isso aqui já é uma estrutura simples, você pode criar o documento. Mas aí eu vou explorar um pouquinho mais essa classe Article. O que você pode mais fazer, né? Você pode criar um título para o seu documento, né, e usar um comando para isso, que é o comando title, ou título, né, em inglês. Então, título, aí você vai escrever qualquer coisa aqui, né?
Vamos supor que você vai falar sobre eletromagnetismo. Então, eletromagnetismo é o título. Aí você quer se identificar, né, como autor, então author. Aí você coloca seu nome, né? Seu nome completo, né? Sei lá. E aí você quer, além de tudo, colocar a data, né? Você pode escrever a data, por exemplo, 15, hoje é dia 25 de setembro de 2020, né? Se você quiser fazer isso, ok. Ou colocar outra data e manter essa data fixa, né? Ou só colocar um ano, por exemplo, 2020, né? Ou você pode fazer uma coisa que é utilizar um comando com a data de hoje, today, /today. Veja que o comando sempre começa com uma barra, essa barra invertida, certo? Então, ó, tudo que eu coloquei aqui, ó, começa com essa barra, né? Tudo, ó, inclusive o begin document, né? Então vão percebendo esses padrões nesses comandos, porque isso é muito importante. Ó, tá vendo que aqui é sempre chave, né? Ó, chave aqui também, aqui também. Quando a opção é colchete, né? Então isso vai se repetir em comandos que têm essa mesma estrutura. Vamos compilar para ver. Veja, olha, ele não mostrou, né? Por que que ele não mostrou? Porque eu criei o título, o autor, a data, mas eu não mandei mostrar. Eu preciso criar um comando para mostrar e ele tem que ser aqui dentro do documento. Veja que aqui está no preâmbulo e ele só escreve o que estiver dentro do documento. Isso, o que está no preâmbulo são só configurações, né? Layout, configuração. E aí eu tenho um comando para isso que chama make title, né? Uma tradução literal, faça o título, alguma coisa assim. E aí, se você compilar, agora sim ele vai mostrar, tá vendo? Eletromagnetismo, seu nome completo, e ele sabe a data de hoje, dia 25 de setembro de 2020, né? Que mais? Bom, você pode escrever o seu título aqui, é possível você criar um resumo e aí tem um ambiente de resumo específico para isso. Eu acho que nesse momento talvez isso não seja tão importante, mas você pode criar, por exemplo, sessões. E aí se você vai criar uma sessão, como que você faz? Você escreve section e aí você dá um título para a sua sessão. E aí a sua sessão, sei lá, né? Título da minha sessão. Vamos supor, você vai falar sobre eletromagnetismo. E aí você vai falar sobre ímãs, por exemplo, né? Uma coisa bem inicial, né? Eu acho que imã tem acento, né? Nessa altura do campeonato eu estou em dúvida, mas eu acho que tem. Ímãs, né? E aí você escreve, né, alguma coisa e aí ele vai criar a sessão para você. Veja, vamos lá. Eu coloquei errado aqui. Não funcionou o acentos, por quê? Eu acho que foi o primeiro nome que eu coloquei com acento, né? Deixa eu tentar escrever qualquer coisa aqui. Equação, para ver se não está funcionando. Eu não tinha testado esse tipo de arquivo no Tech Studio porque eu estava usando o Technic Center. Então, deixa eu explicar outra coisa para vocês que eu falei no outro vídeo, mas se não funcionar acento, essas coisas, é porque não, aqui você não vai usar Latim 1, você vai usar um outro, que é UTF-8. É sempre um dos dois. Eu vou deixar esse arquivo, né, como exemplo junto desse vídeo, certo? Para facilitar para vocês. E assim deve funcionar. Vamos lá. Ah lá, tá certo. Agora deu certo. Veja que estava tudo bem ali, mas é por conta da configuração do Tech Studio, você precisa desse UTF-8. Agora, já lá no Technic Center, em vez de UTF-8, é a codificação do programa, né? Como ele escreve o seu arquivo, aí ele precisa desse Latim 1. Os dois são equivalentes, mas cada programa usa um diferente. A única coisa que vocês vão ter que ficar modificando no seu texto. Então, se você levar, por exemplo, esse texto, mandar isso para alguém e der esses problemas nos acentos, é só a pessoa trocar o TF8 por Latim 1 e vai funcionar, certo? Bom, e aí você escreve seu texto aqui, né? Eu vou criar algumas seções, né? Então, section, e aí alguma outra coisa aqui, né? E aí veja que ele sozinho vai criando para você as numerações, né? E aí vamos supor que aqui, vamos criar mais uma, section, e outra, né? Seção. Então ele vai criar para você
tá vendo? Uma terceira seção, né? Vamos colocar algum texto aqui. Eu abri um gerador de texto aleatório. Vamos pegar alguns parágrafos, né? Nesse gerador aqui ele gera palavras assim de forma aleatória. E copiar isso aqui e vou colar lá para a gente ter um pouco de texto para ilustrar. Então, eu vou colocar esse texto aqui na primeira seção, vou colocar mais um parágrafo na segunda seção e vou colocar mais 2 parágrafos copiados daqui mesmo. Só para a gente ter uma ideia de como que isso vai ficar lá. E aí na terceira seção, né? Olha lá. E aí, ok. Então já tem um texto, né? Um texto simples aí um texto simples de LaTeX que você pode fazer, né? Vamos supor que você queira fazer subseção, né? Então, da seção 2, né, alguma outra coisa, você vai criar, depois do primeiro parágrafo, você vai criar uma outra, só que uma subseção. E aí como que faz? É subsection. E aí você dá o título para a sua subsection, né? Eu vou colocar alguma coisa aleatória. E aí você escreve um texto aqui, eu vou colar aquele texto que eu já tinha feito, ó. Então, vamos ver como que isso vai ficar. Olha lá, 2 e agora 2.1. Né? Veja que fica organizadinho, né? Bacana. Ó. O LaTeX ele não dá um espaçamento no primeiro parágrafo. É possível você mudar isso. Eu não vou mostrar isso agora porque eu acho que isso é muita informação. Mas no começo, isso também não isso é uma configuração padrão. Acho que os americanos gostam de fazer assim. Então, mas ele não indenta que é esse espaçamento aqui no primeiro parágrafo, mas os demais você vê que ele faz a indentação, né? Ah, então você tem a seção 2, a seção 2.1, a seção 3, veja que ele numera sozinho para você. Se você pegar e criar uma seção antes dessa aqui, vamos colocar aqui nesse lugar, ó, alguma coisa. E eu venho e crio uma seção antes dela, ou seja, já tinha aquela primeira seção e aí eu vou criar essa seção nova aqui, que eu vou chamar de nova. E aí você cria, veja, o que acontece? Ele numera a nova como 2 e a próxima ele troca o número para 3 de forma automática, né? Para terminar o vídeo, né, só porque já está ficando bem longo, né, eu preciso dar algumas informações para vocês, que é o seguinte, né, eu falei da questão dos espaçamentos nos comandos, que o comando tem que ser exatamente daquela forma, você não pode, por exemplo, escrever use package com U maiúsculo, né, ele vai dar um erro, veja aqui, ele já mostrou um erro, ó, falando que a sequência de controle indefinida, ou seja, ele não sabe o que é esse use package com U maiúsculo, porque a definição do comando é com U minúsculo, né? Se você colocar um espacinho a mais aqui também vai dar problema, então você tem que tomar cuidado especialmente com os comandos. A outra questão é, se você, num parágrafo, eu vou voltar aqui no comecinho desse parágrafo da primeira seção, e você der um monte de espaço em branco, para o LaTeX isso não faz a menor diferença, ele não dá espaços em branco, certo? Então, você pode colocar 10, 20, veja que ele vai continuar com um único espacinho em branco entre cada palavra. Ó, non-blandit, que seria aqui, né? Non-blandit. Ele não vai mudar esse espaçamento, né? Se você, aí você fala, mas e se eu quiser colocar um espaçamento em branco nessas linhas? Aí você vai ter que colocar um comando para isso, certo? E aí eu vou ensinar num outro vídeo comandos específicos para esse tipo de configuração. A mesma coisa é para pular linha. Se você pular linha, né, vamos pegar no final desse parágrafo e pular várias linhas, ó, veja, está terminando aqui em lacus arco, aqui. E aí compila, não muda nada, certo? Se você pular uma linha, ele cria um novo parágrafo. Se eu pular 2, 3 ou 4, ele vai continuar só pulando um único parágrafo. Então, esses espaços em branco não fazem diferença no seu texto, né? Da mesma forma, se você continuar escrevendo alguma coisa aqui sem pular linha, ele vai entender que continua o mesmo parágrafo. Veja, ó. Olha lá, aquela palavra está ali, ó. Então, se eu quero começar um novo parágrafo, tem que deixar uma linha em branco, né? E se eu deixar mais de uma, não faz diferença.
certo? Então, se você quiser escrever texto assim, né? Era uma vez, era, deixa eu fazer assim, era uma vez um estudante de física, né? Vamos colocar certinho com acento. Era uma vez um estudante de física. O que ele vai fazer? Ele vai escrever uma frase numa linha só, porque você não pulou linha. Então ele entende que isso aqui é a mesma linha, né? Mas para que isso? Porque você pode separar o seu arquivo com espaçamentos, né, com linhas, ou de uma forma que visualmente fica mais fácil de você enxergar cada coisa que você está fazendo. Então você pode trabalhar com esses espaços sem que o seu arquivo seja prejudicado, o arquivo final, que é o seu resultado, certo? Então, eu vou ficar por aqui porque o vídeo ficou comprido, mas aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essas configurações, vou falar sobre negrito, itálico, sublinhado, colocar um espaço vertical, um espaço horizontal em branco, enfim, coisas desse tipo que são bastante úteis e a gente pode usar, claro, com algum cuidado, não exagerar no seu arquivo. Até mais.